Fala galera, bem-vindos a mais um Occultcast. Eu sou o Gigim, do portal imperiumfortuna.com e atosnegros.com.br. E hoje, lembrando que estamos chegando no Dia das Bruxas e, como prometido, essa semana nós vamos ter dois podcasts, um mais curto e um mais rapidinho, e um mais longo. E já tivemos um na segunda-feira, eu ia lançar outro na quarta, mas aí tivemos problemas técnicos, então eu deixei pra sábado mesmo, não tem problema, desde que tenham dois durante a semana. E eu queria voltar a trazer conteúdo de cultura pop pra vocês. E como estamos perto do Dia das Bruxas, que vai ser semana que vem, eu tava assistindo a série da Agatha Harkness. O nome da série em português é Agatha Desde Sempre. Pra quem não conhece a personagem, ela apareceu, se não me engano, somente na série da Wanda Maximoff, que é a WandaVision. Ela é uma bruxa e ela, nas revistinhas, ela foi babá do filho do Quarteto Fantástico. E ela ensinou a Feiticeira Escarlate a aprender magia, Então ela é tipo uma bruxa muito, muito antiga e que é babá e professora, vamos colocar assim. Na série, ela foi quem apresentou o livro amaldiçoado, o Darkhold, pra Wanda, e aí transformou ela na Feiticeira Escarlate Amaldiçoada, que a gente viu no filme do Doutor Estranho, certo? E aí depois ela ficou presa dentro de uma cidade sob um feitiço onde ela acreditava que estava em séries de televisão. Então vocês percebam que eu não vou falar da série aqui, porque pra falar de Marvel você tem que voltar lá no começo, do primeiro filme, explicando até chegar no último. Não é esse o caso. A série não é tão boa, certo? Pra galera que curte bruxaria, talvez goste. A série tem muito aquele cheiro Wicca, mas o Wicca bem jovenzinho, da bruxa solitária, jovens bruxas e tal. Então eu acredito que para um público entre 12 e 17 anos deve ser uma série bem legal. Tem alguns momentos bons, não vou mentir, mas 90% da série é totalmente dispensável. E até por conta disso, mesmo sendo uma série que fala sobre bruxas e bruxaria, eu ainda não trouxe ela aqui pro canal porque realmente não vi nada que realmente fosse relevante. Porém, eu acabei de assistir o 7º episódio, certo? E o 7º episódio ele é totalmente voltado a tarô, e divinação. Então eu achei interessante, como eu disse, porque estamos chegando perto do Dia das Bruxas, então eu vou falar de uma série de bruxa. Agatha Desde Sempre. E vamos falar do 7º episódio, já que a gente tá falando de tarô, de divinação e tal, então o número 7 vai cair muito bem para essa pequena análise, que vai ser curtinha, então vai ter uns 10, 15 minutos só, onde mostra que as próprias bruxas, elas têm certas especialidades, dentro da bruxaria em si, e cada uma delas, uma lá é responsável pelas ervas e poções, a outra é responsável por ver futuro e por aí vai. E a outra é responsável por proteção, maldições e coisas do tipo. Cada episódio, uma delas é colocada à prova. Eles entram numa espécie de casa e cada casa é uma lua e cada lua dessas traz um desafio para uma dessas bruxas. E assim faria com que a gente conhecesse melhor cada uma das personagens, da série. Como vocês já podem perceber, a série é sobre bruxas, então a gente não tem nenhum personagem masculino. O único personagem que poderia ser considerado um homem, ele nem é humano, porque ele na verdade seria o Wicano, que seria um filho da Feiticeira Escarlate, mas modificaram a história para ele ser uma espécie de zumbi esquisito. Ele obviamente não é hétero, certo? Com certeza ele não é hétero. Não sei em qual gênero ele entra aí, mas ele não é hétero. Ele é um não hétero, certo? E aí eles passam pelo caminho das bruxas, sendo as bruxas e esse cara, passando pelos desafios e descobrindo quem eles são. Nesse episódio, eles ficam presos numa casa onde a senhorinha... Uma coisa que eu achei interessante foi eles colocarem as bruxas como senhorinhas e não tentarem refazer uns jovens bruxas da vida. Então eles colocam essa senhorinha, que é a bruxa do tarô, pra ela se autoconhecer, ou melhor, se reconhecer, porque ela meio que tava achando que não tinha mais poderes.
então ela tem que fazer a leitura das cartas. O que é interessante no começo é que, inicialmente, quem fica preso para fazer o desafio é a Agatha, que é a personagem principal, e o Icano, né? E eles não conseguem colocar tarô, mesmo ele tendo superpoderes, mesmo a Agatha sendo uma bruxa milenar, saca? E é legal que eles discutem quando eles vão colocar as cartas, né, numa espécie de câmara de tortura, onde cada vez que eles erram a carta, cai uma espada, né, do teto. Lembrando que a espada é, inclusive, né, algo muito relacionado ao tarô. Então, tipo, ela interpreta as cartas simplesmente como intuição. Então, pra ela, não tinha nada de mágico no tarô. Você simplesmente colocava as cartas e falava o que vinha na sua cabeça. Já pro Icano, o tarô já era algo mais mágico, era algo mais voltado a oráculo e coisas do tipo. E já pra senhorinha que ainda não tinha chegado, né, no desafio, pra ela, o oráculo era o destino dela. Ou seja, ela colocar carta de tarô, ela ver futuro, isso já fazia parte do destino dela. Então, tipo, tudo já estava escrito e é por conta disso que ela conseguia ver, né, o futuro das pessoas, tirando cartas e coisas do tipo. Obviamente, no final, ela realmente prova isso, que o dom dela ainda estava lá, e que ela realmente acerta as cartas do tarô no último minuto, e aí ela consegue salvar, vamos colocar assim, né, as pessoas que estavam com ela. O final não é muito feliz, mas é um final satisfatório para um episódio de, sei lá, 30 minutos. Então foi ok. Mas o que eu quero levantar com isso? O que eu quero levantar é essa questão do tarô, que muitas pessoas acreditam que ele é uma ferramenta mágica e algumas acreditam que ele é simplesmente uma ferramenta que vai ser utilizada para ativar o oráculo dentro de cada um, certo? Ou seja, não tem nada de mágico no tarô. A gente já falou aqui da origem do tarô. A origem dele não é, no caso, realmente para divinação. Ele era sim um conjunto de cartas para jogos. Eram cartas colecionáveis de gente muito rica que pediam para que artistas, né, e naquela época isso era muito importante, você ter um artista famoso criando uma arte exclusiva para sua família, para o seu brasão e coisas do tipo. Então, como o baralho já era utilizado para jogo de cartas mesmo, normal, você chamar um artista para criar um deck de baralho, que no futuro vai ser chamado de tarô, para sua família, e você ter nas reuniões, né, das famílias e coisas do tipo, um deck totalmente personalizado e único seu, feito por um artista hiper caro, isso se tornou moda na corte. Então, sim, muitos dos tarôs que a gente encontra hoje em dia, eles são simplesmente obras de arte, são guardados em museus como obras de arte e eles não têm relação nenhuma com nenhum tipo de bruxaria ou com algum oraculista ou coisas do tipo, certo? Essa tradição meio cigana de utilizar baralho para ver futuro, ela se popularizou principalmente com os povos ciganos, certo? O tarô em si, ele depois que começou a ser utilizado nisso, onde inclusive os arcanos maiores foram mais levados em consideração, e aí sim se popularizou a leitura do tarô, que até hoje não é totalmente direcionada à magia. Muitas pessoas utilizam o tarô simplesmente de uma forma mais terapêutica, vamos colocar assim. Então sim, pode acontecer de você ir numa sessão de terapia e o teu terapeuta puxar um deck de tarô para você e colocar as cartas ali para que vocês dois interpretem o que está acontecendo. Por quê? Todas as cartas do tarô têm um significado que foi catalogado. Você, para botar um jogo, tirar um jogo de tarô, vamos botar assim, você não precisa decorar tudo aquilo. E aí é onde entra o tarô da intuição, onde você acredita no que você vê. Então é aquele lance, você botou uma carta, o significado daquela carta, de acordo com a enciclopédia de tarô, significa algo ruim. Mas você tirou aquela carta para a pessoa e aí você viu uma outra coisa, você não fala o que você viu na enciclopédia, você fala o que veio na sua mente oracular. E aí é onde você já sai desse tarô terapêutico e você já tenta ir numa direção mágica, você tenta ir numa direção realmente de oráculo, onde você está utilizando as divinações que vêm na sua cabeça, seja por uma entidade que fala com você, seja porque você tem um determinado dom, onde você vai analisar o conteúdo daquela carta e falar para a pessoa.
Então tem um modo certo. Não existe um modo certo. Porque o próprio tarô terapêutico, ele é muito interessante para o autoconhecimento da pessoa. Então, sim, você colocar as cartas e ali aparecem os significados, seja eles invertidos, seja eles normais, você conversar com a pessoa e a pessoa analisar a si mesma vendo aquelas cartas, pode sim ser que até haja um resquício de oráculo no que aquela pessoa está interpretando, porque bem ou mal, da nossa vida só sabe a gente. Então, por mais que a carta, por exemplo, simbolize mudança, aquilo dali significa mudança, o terapeuta vai falar, esta carta aqui que está posicionada em relação à sua mente, ela simboliza mudança, então algo vai mudar. Isso daí é muito vago e muito aberto. A pessoa que está na terapia, ela vai olhar e falar, mudança. Ela vai se autoanalisar, procurar na realidade dela o que pode estar vindo a mudar na cabeça dela. E aí sim, ela faz a autoanálise dela e percebe que, umas certas ideias que ela carregava com muito fervor, hoje em dia ela já acha que não cabe mais nela. E por conta disso ela está se afastando de pessoas que agora ela considera tóxicas, mas antes ela considerava o meio dela. Então percebam que mesmo não tendo nada de magia dentro desse tarô terapêutico, ele ainda serve para que você tenha benefícios, né? Você ainda vai ter coisa boa daquilo, simplesmente pela autoanálise. Mas é mágico? Não é mágico. Mas pode vir a ser mágico? Pior que pode. Por quê? Se aquela pessoa que está sendo analisada, ou até mesmo a pessoa que está analisando, tiver um resquício qualquer de oráculo dentro dela, certo? Talvez simplesmente o posicionamento das estrelas no dia já ajudem nisso, saca? Pode ser que sim, no meio daquela terapia toda não mágica, em algum momento, algum insight vai estourar na cabeça de alguém e vai acabar mostrando algo do futuro ou do passado, ou o que seja, daquela pessoa. Então não tem nada de errado. Então, uma pessoa que não se considera bruxo ter um tarô em casa, tá errado? Não tá errado. Uma pessoa que não se considera bruxo, não se considera oráculo, tentar colocar cartas para si mesmo, seja seguindo um manual, seja seguindo alguém ensinando como é que faz no YouTube e tal, porque não é difícil, tem várias formas, são rápidas, são tranquilas, são divertidas, pode ser levado como um jogo. Eu mesmo tenho um kit de jogos antigos aqui, dentro do kit de jogos antigos vinha tarô, saca? Então sim, as pessoas usavam isso como um jogo de adivinhação, assim como uma tábua Ouija da vida, sacou? Só que a tábua Ouija é pra falar com gente morta, o tarô na verdade não era pra isso. Porém, também pode ser usado. E isso é um assunto que eu já vou trazer em um outro podcast, que é a utilização do tarô numa evocação ou numa conjuração, que também pode ser utilizado e é bem divertido, certo? Então é isso, gente. Eu não vou muito longe, como eu disse, vai ser só uns 15 minutos nesse, a gente já tá em 13. E eu aconselho, pelo menos esse episódio, o 7º episódio de Agatha Desde Sempre, vale a pena assistir. Vocês não vão ficar perdidos porque a série não é isso tudo. Então só esse episódio, só pelo tarô em si, vale a pena. Quem gosta da Agatha e quem gosta da Marvel como está atualmente, pode assistir tudo, que a série, vamos botar uma nota 4 de 10, 3 de 10. É aquilo assim, dá pra assistir caso você não tenha nada de melhor mesmo pra assistir, nem que seja repetido. Então aí você assiste porque dá, sacou? Mas esse episódio em si eu gostei, ele é bem direcionado ao tarô. Deu vontade de falar de tarô com vocês por conta disso. Talvez a gente até venha falar lá no grupo do WhatsApp. E lembrando que vamos ter a nossa live de Dia das Bruxas, certo? Então, a semana que vem, Dia das Bruxas, a gente vai ver se a gente vai fazer no dia mesmo, ou se vai deixar pro final de semana. Vai depender de como tiver o clima e tal. Mas pode ter certeza que vai ter algo novo, vai estar todo mundo fantasiado. Então, espero todos vocês na nossa festa de Dia das Bruxas, onde a gente vai falar de vários assuntos. Até então estão votando lá no grupo, certo? Tem uma enquete lá votando qual vai ser o tema que vai ser tratado nessa live. Então, gente, lembrando sempre que estamos na imperiumfortuna.com e atosnegros.com.br.
Se você gosta muito do nosso conteúdo e quer ajudar, nós temos o nosso Pix, que é imperiumfortuna@gmail.com. Você pode doar o quanto você quiser, lembrando que esse dinheiro é doação. Então é pra galera que quer um tema específico, que quer pedir o tema. É pra galera que quer, no caso, que a gente grave mais conteúdo, que a gente faça mais lives e coisas do tipo, escreva mais matérias. São doações que ajudam a gente a, além de incentivar, né, a nossa galera, ajuda o nosso canal a continuar vivo, né? Porque a gente tem que pagar mensalmente e tal, e por aí vai. Pra quem quiser, a gente tem o nosso Apoia-se, o link tá na descrição, onde você pode doar de 5 a 50 reais, quantas vezes vocês quiserem, certo? E aí o teu nome vai pro nosso mural, certo, de apoiadores. E aí você também tem direito de pedir tema para um podcast, para matéria ou para live, certo? Nós temos a nossa rede social, a atosnegros.com.br, onde são postadas todas as aulas do nosso grupo de estudos. Lembrando que é uma rede social fechada, então você tem que fazer uma inscrição. É facinho, é só usar o e-mail do Google, ou do Facebook, ou do Twitter, ou usar o teu e-mail comum. E lá você vai ter acesso a todas as aulas do grupo de estudo de forma gratuita. Elas não vão ficar lá para sempre abertas, vai ser só até a gente abrir os novos grupos de estudos. Então, para a galera que está querendo começar e ver se gosta do conteúdo, se encaixa direitinho, entra lá na atosnegros.com.br e vê isso. Lembrando sempre que nós estamos no Spotify, no YouTube, no Facebook, no Twitter, em todas as redes sociais, no Deezer e tal. Tentem se inscrever no nosso canal para o nosso canal continuar crescendo. Dá o like aqui no YouTube também, que a gente também está no YouTube. E principalmente no Spotify, se inscrevam, deixem comentários lá, que lá a gente está crescendo bastante. As outras redes eu tô meio que cagando para elas, certo? Então, por favor, Spotify e Castbox são as minhas favoritas pro apoio de vocês, certo? Então, galera, feliz Dia das Bruxas, né? Que vai ser semana que vem. A gente se encontra lá, todo mundo fantasiado. E por hoje é só. Até a próxima. Fortuna!